No nosso estudo bíblico de hoje, vamos dar continuação a Mateus 5 e vamos estudar ele do versículo 17 ao 26. Vamos aprender que se você acha que não matar ninguém já te faz uma pessoa boa, você está muito enganado, muitíssimo enganado. Jesus, em Mateus 5, do 17 ao 25, ele vai mostrar para você como ele eleva o nível das pessoas. Ele quer saber como anda o seu coração, como que você trata o seu irmão, para realmente a gente começar a se sentir uma pessoa boa. Então, se você tá aí andando achando assim, eu não mato ninguém, eu não bebo, eu não fumo, né? Essa que a gente fala, e tá se achando bonzinho por conta disso, você tá muito enganado e vamos aprender tudo isso nesse vídeo. E sempre eu venho aqui para dar aquele recadinho no pé da orelha de vocês. Então, bem-vindo ao canal Querido Diário. Aqui nós estamos fazendo um estudo bíblico de Mateus e Apocalipse. Esse é o nosso compromisso. E acredito que é o seu também, se você parou aqui nesse vídeo. Então, se você quer estudar a Bíblia, entendê-la de um jeito mais fácil, mais tranquilo, você sozinho já tentou várias vezes e não conseguiu, então você está no lugar certo. Então vem comigo, porque hoje é o estudo de Mateus, do versículo 17 ao 26. Então vamos à leitura bíblica. Antes da gente fazer a leitura bíblica, a gente sempre faz oração aqui. E aí eu quero mudar um pouquinho. Eu quero fazer uma oração que normalmente eu sempre faço de manhã, nas minhas devocionais. E eu vou manter essa oração aqui com vocês para que vocês aprendam também. Eu acho ela muito bonita, é uma oração que eu acho que ela resume tudo que a gente precisa, resume um pouco de tudo que a gente precisa. Então, eu vou fazer essa oração junto com vocês aqui. Quem sabe acompanha e quem não sabe vai aprender. Ela diz assim: Senhor, no silêncio deste amanhecer, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo e prudente. Quero ver teus filhos além das aparências, como tu mesmo os vê. E assim, Senhor, fazer somente o bem em cada um deles, para cada um deles. Guarda os meus ouvidos de todas as maldades, guarda a minha língua de todas as calúnias, para que só de bênção se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me, Senhor, da tua beleza, para que no percurso deste dia eu te revele a todos. Amém. Ai, gente, eu amo essa oração para começar o dia, ela é a coisa mais linda para mim. Então a gente vai passar a orar ela em todos os nossos vídeos, para a gente ter um amanhecer assim, um dia bem abençoado. Então já deu tempo, já pegaram sua Bíblia, já pegaram papel e caneta para suas anotações? Então vamos lá, a gente tem feito os vídeos que a gente está em Mateus 5. Mateus 5, ele é um capítulo grande do livro. Ele começa do versículo 1 e vai até o 48, quase 50 versículos aí para a gente estudar. Então a gente já passou pelas bem-aventuranças, já passamos pelo sal da terra e luz do mundo, e agora a gente vai começar a estudar sobre a lei. Então vamos estudar sobre o que Jesus falou sobre a lei. Então, se você já ouviu uma frase assim, Jesus veio e acabou com todas as leis que tinham no passado, no Antigo Testamento, não é bem assim. Na verdade, Jesus respeitava muito as leis que havia lá no Antigo Testamento, e ele mostra isso aqui, o respeito que ele tinha, e ele vai falando cada uma delas, e na verdade ele vai, vamos dizer, atualizando a lei, ele vai melhorando. Por quê? O homem, né, os fariseus, os que eram detentores dessas informações sobre as leis, o que eles começaram a fazer? Começaram a criar regras próprias para interesses próprios. Normal, né? É aquela questão, mera coincidência, se até os dias de hoje, né? Então, existia uma lei perfeita, uma lei maravilhosa para aquele povo, para aquela época, e aí
os fariseus, as pessoas que tinham mais conhecimento, né, que eram detentores ali, começaram a utilizar aquela lei para se beneficiar. E aí vem Jesus. Aí Jesus fala assim, deixa eu corrigir isso aqui, deixa eu explicar isso aqui, porque eles estão fazendo tudo errado, eles estão criando um monte de regras desnecessárias e na verdade eu quero é isso. E aí Jesus começa a explicar, que é o que a gente vai começar a ler aqui nesses versículos do 17 ao 25. Na verdade, essas explicações vão até o 48, mas só como é muito denso, como a gente precisa aprofundar, então eu vou indo de parte em parte aqui nos versículos para a gente conseguir compreender e estudar cada semana o que Jesus quer para a gente. Então vamos à nossa leitura? Vou começar aqui. A minha Bíblia é uma Bíblia que tem uma linguagem mais difícil, antiga, então eu espero que você esteja com uma Bíblia que tem uma linguagem mais nova, mais fácil, tá? Então vou aqui nessa, mas eu gosto da antiga, ai meu Deus. Mas vamos lá. Está escrito assim no 17. Não cuideis que vim descumprir a lei, ou os profetas. Não vim me opor, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado de menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E aí ele vai começar a falar da lei. Eu vou parar aqui para a gente já começar a entender esses primeiros versículos. Eu vou explicar o que ele quer dizer já nas primeiras linhas. Então, já nas primeiras linhas, a gente vê todo o respeito, toda a honra, todo o cuidado que Jesus tinha com a lei antiga. Ele começa falando assim, ele já começa dando uma afirmação. Não cuideis que vim destruir a lei. Então, ele já fala que ele não veio destruir lei nenhuma. Ele não veio. Ou os profetas, né? Nenhuma coisa nem outra. Não vim me opor, olha a afirmação, mas ele veio cumprir. Então ele veio demonstrar corretamente como é que deveria ser aplicada a lei. Porque o povo estava fazendo uma bagunçada toda, a gente só bagunça as coisas, né? Então ele falou assim, meu Deus, eles estão fazendo... Eu fico imaginando Jesus. Ele pequenininho, depois ele com uma certa idade, né, já adulto, ele olhando, ele analisando a gente, ele fala, meu Deus, que bagunça é essa? Não era nada disso que eu imaginei. Eu brinco, aí agora a gente tá na onda da IA, né? A IA é IA pra cá, IA pra lá, e aí eu fico pensando assim, a pessoa cria um negócio, cria alguma coisa, e aí ela cria com a intenção de que aquilo sirva para o bem ou para algum propósito. E depois que ela cria, aquilo começa a ser divulgado, aquilo começa a ser usado por outras pessoas. E aí eu fico imaginando a pessoa que fez a IA, começa a ver aquilo que ela criou sendo utilizado de tanta gente. Eu fico imaginando a pessoa vendo, as pessoas usando a IA, falando uma vez meu marido utilizou a IA para ficar falando assim, fale para mim como é que é o ano novo em russo. Ele ficou meia hora fazendo isso com a IA e discutia e falava de futebol com a IA. Eu falei assim, gente, eu fico imaginando a pessoa que criou a IA vendo isso. Então, é mais ou menos aqui, é isso aqui. Jesus criou, né? Deus criou a lei perfeita. E aí Jesus vem e fala assim, meu Deus, pai, estão fazendo uma bagunça. Deixa eu acertar isso aqui. Voltando aqui no estudo. Aí ele continua falando, em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Ou seja, que enquanto o mundo não acabar, nada será omitido da lei.
Então, Jesus afirma com 100% de certeza que a lei, ela tem uma durabilidade até o fim. Então, é isso, ela tem essa durabilidade, ele afirma, né? Então, desde o céu até a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, Jesus nos dá 100% de certeza que tudo que foi escrito na lei será cumprido. Isso aqui fica bem claro, né? Quando a gente lê assim com calma, refletindo no que está escrito. E aí ele continua: qualquer, pois, que violar um desses mais pequenos mandamentos e assim repassar, né? Porque uma coisa é você entender errado e ficar para você, já é ruim. Imagina você repassar o erro. E ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. E aquele, porém, que cumprir e ensinar aos outros corretamente será chamado de grande no reino dos céus. Então, todo aquele que tentar usar a Bíblia para benefício próprio, para o seu bel prazer, está escrito aqui, né? E pior, ensinar errado para as outras pessoas, ou tentar reescrever a Bíblia, ou tentar fazer essas coisas, né? Interpretações além da conta, colocar jotas e tios, que ele fala aqui, né? Ele usa essa expressão, um J ou um tio, além do que está aqui, esse provavelmente nem entrará no reino dos céus, ou se entrar vai ser meio difícil, vai ser meio complicado para ele. Então ele vai ser chamado de menor do reino dos céus, ele vai ser o último ali. Porém, aquele que aplica, que cumpre, né, que segue realmente a intenção do autor desse livro, pensa, esse livro teve um autor, o autor é Jesus, é Deus. E ele teve uma intenção com esse livro, um propósito. Então, se a gente segue o propósito que está aqui, você será chamado de o maior no reino dos céus. E melhor ainda, passar isso para os outros. Então, não guarde para você as coisas boas que você aprendeu na Bíblia corretamente. Vá e multiplique, dê frutos. E uma parte que eu acho muito interessante aqui, que também vale muito para a gente refletir, é que ele fala que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Vou repetir, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então, se você, meu bem, está como os escribas e fariseus, ali, só lendo a palavra, não pratica, ou ensinando errado, ou usando a palavra do jeito que você quer, sinto lhe informar: não entrareis no reino dos céus. Por mais que você fale, Senhor, Senhor, eu cumpri tudo, eu estava ali todo domingo na igreja, eu estava ali orando, fazendo todos os rituais. Você fala, mas não era isso, não era isso. Vou explicar para vocês o que eu quero. E é a hora que entra a explicação que a gente vai aprender aqui. Cheguei até mais pertinho para fazer essa leitura para vocês. Então vamos dar continuidade na leitura a partir do 21, tá? E ele disse assim: ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Vai reconciliar-se primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil. Nesse trecho, então, Jesus nos dá 2 exemplos bem fortes sobre o que ele deseja de nós.
E aí ele já começa com a referência lá dos 10 mandamentos. 10 mandamentos, gente, é conhecido pelo cristão, não cristão, pelo ateu, por todo mundo. Todo mundo já ouviu falar, pelo menos, que existem 10 mandamentos. Tem gente que ouviu falar que existem 10 mandamentos e outros já ouviu falar que existem 10 mandamentos e quais são eles. Então, normalmente as pessoas sabem, os 10 mandamentos, aí fala assim, não matar, não furtar, amar pai e mãe, e aí para por aí. Aí o pessoal já esquece o restante. São 10, mas normalmente todo mundo lembra de 3. No mínimo. Então, os mais conhecidos, né? Não matar, não furtar, honrar pai e mãe, honrar a Deus sobre todas as coisas e assim por diante. Que foram escritos lá no Velho Testamento, na época de Moisés. Então, Jesus já começa com não matarás. Então, ele fala, ouviste o que foi dito aos antigos? Ele fala, né, aqui, deixa eu pegar o trecho certinho. Não matarás. Mas, aí Jesus é o que eu falo, ele dá um upgrade, ele dá uma atualizada na lei. Ele não fala que é para você matar. Olha, eu vim aqui descumprir a lei, essa lei tá errada. Não, mas agora você pode matar. Não. Ele fala assim, não matarás. Ótimo. Mas, ele quer mais alguma coisa. Aí ele fala assim, cadê que eu tô me perdendo aqui nas letrinhas. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, preste atenção, qualquer que sem motivo se encolerizar, ou seja, ficar com raiva, se irá, encolerizar, sabe aquele cachorro que tá na coleira? Por quê? Porque ele tá com raiva, ele tá furioso. Então, isso que quer dizer encolerizar. Qualquer que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser ao seu irmão raca, eu vou explicar o que é raca, será réu do sinédrio, e qualquer que disser ao seu irmão louco será réu do fogo do inferno. Então, o primeiro princípio que Jesus quer que a gente entenda aqui, que não adianta você chegar e falar assim, eu não roubo, eu não mato, não faço nada demais, sou uma pessoa boa. Não. Jesus, ele fala sobre a ira. Então, se você se irar, você já não está prestando para muita coisa, não. Sinto lhe informar. Mas é isso, Jesus fala desse sentimento da ira. Claro que a gente, como ser humano, a gente vai se irritar por certas coisas, mas se isso permanecer no seu coração, se isso for um estilo de vida, porque tem gente que tem como estilo de vida ser uma pessoa raivosa, ser uma pessoa que se ira por qualquer coisa. Vocês já tiveram que lidar com uma pessoa que qualquer coisa ela é altamente irritável? Então, é muito ruim, né? Então, percebe como Jesus já eleva o nível? Porque matar uma pessoa é como se fosse o fim, o final. Então, assim, a gente tenta se controlar o máximo possível para não matar ninguém, né? Então, ninguém quer sair sendo um serial killer por aí. Agora, Jesus, não. Jesus, ele já trata lá no início. Enquanto matar é o final, Jesus já fala no início, já do início. Olha, nem se deixa se irar. Porque quando você se ira, você já se excede nas suas palavras, que aí já é muito ruim também. E aí depois você excede nas palavras, se aquela ira continua, aquela briga vai aumentando, você pode chegar para uma violência física, de uma violência física, a morte de alguém. Então é uma sequência de passos, de erros. Então Jesus já fala logo aqui, não se deixa se irar, nem começa, para não chegar nisso aqui, para não chegar no final. E aí Jesus fala, não chame seu irmão de raca. Raca quer dizer, vamos dizer, ignorante. Você está chamando a pessoa de ignorante. Seu ignorante, seu idiota, né? Ou ele fala, ou qualquer que ele disser louco. Então chama seu irmão de louco. Essas coisas, né? Ele está falando como a gente trata no falar as pessoas. Porque essa ira, você verbalizando essa ira, você deixando essa ira crescer no seu coração e fazendo isso com o seu irmão, isso já vai te levar para o fogo do inferno. Ele fala que vai deixar você como réu
Réu é o quê? Aqui, quando a gente, né, vê na TV. Alguém que foi preso e aí a gente vê uma reportagem na TV e fala assim, o réu é aquele que está sendo acusado de algum crime, de alguma coisa. E aí ele fala, você vai ser réu, você vai ser o acusado lá quando houver o julgamento no reino de Deus. E aí ele fala, isso pode te levar para o fogo do inferno. Então fique atento, não fica achando que a ira não é nada demais. Gente, a ira, todo ser humano se ira. E a gente vai ver passagens na Bíblia que fala que a gente vai se irar, mas que isso não deixe isso se adentrar no seu coração e isso ser um modus operandi do seu comportamento, entendeu? E você ser conhecida por isso. Tem gente que, como eu falei, tem gente que a gente já conhece que é uma pessoa altamente irritável, que é uma pessoa que vive irritada. E isso ocasiona não só isso tudo que a gente falou, mas também problemas de saúde. Então, fique atento à ira. Não menospreze. É algo que, Jesus falou aqui, que não é bom. Vem cá comigo. Vocês já perceberam que o mundo, ele induz a gente a ser irado? Já percebeu? As pessoas que são calmas, igual aquele trecho que a gente viu nas bem-aventuranças, os mansos, os calmos, são tidos como tolos? São tidos como pessoas frouxas? Já percebeu? Então, se atente a isso. O mundo jaz do maligno. O mundo quer te afastar desses princípios do reino. Então, fica atenta. Não se deixe envolver por esse discurso de que você tem que reagir, você tem que ser reativo, você tem que ter um lado, você tem que ir lá, você tem... Não. Não caia nessa. Não caia nessa. Então, observe como anda o seu falar, o seu estilo de vida hoje. Vamos para o segundo princípio que ele fala nesse trecho. Aí ele começa a falar sobre a oferta. Aí ele fala assim, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa. Não menospreze essa palavra. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o seu adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Viu como Jesus ele preza a paz? Viu que curioso, que é totalmente contramão ao que a gente aprende no mundo? Então você vai lá, humildemente, naquela época, né? Era muito comum se fazer ofertas mesmo, né? De animais, as pessoas que tinham agricultura, pegava a primeira parte da sua agricultura para ofertar a Deus. Então tinha lá a oferta. E normalmente os templos eles eram distantes, né? Muitas das vezes da casa das pessoas. Então eles tinham que ir lá, né? Chegar e oferecer sua oferta, andar quilômetros. E aí Jesus fala: para mim nada adianta você vir com essa oferta linda e vamos colocar no dia de hoje. Às vezes você quer oferecer alguma coisa a Deus, ou na igreja quem, né, dizima, quem oferta. E aí Jesus te olha, aí fala assim: tô vendo, hein? Você tá aí com várias brigas na família, com briga lá no seu trabalho, né? Jesus, ele preza pela harmonia entre as pessoas. Ele preza isso. Então, Jesus fala, essa oferta eu não vou aceitar. Você tá fazendo, mas assim, o que eu quero é que você esteja bem com a maioria das pessoas, com todas as pessoas. Na verdade, Jesus quer que a gente esteja bem com todas as pessoas. Tende paz com todos os homens. E aí ele fala algo muito curioso aqui, ó. E aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Às vezes não é nem você que tem contra ele, você lembrou que alguém tá chateado com você.
Ele fala, você vai largar a tua oferta, não é ele não que tá chateado contigo. Você que vai largar a sua oferta, você que vai lá procurar a pessoa que está chateada com você e você vai falar, irmão, quero me reconciliar. O que a gente pode fazer aqui para a gente melhorar, para a gente se entender? Então Jesus ele nos convida o tempo todo no que nos cabe, no que nos for possível, da gente se reconciliar sempre com o nosso irmão. E isso tem que levar uma vida toda? Ai, Sara, eu tô assim anos realmente para me reconciliar. Não, Jesus está falando depressa. Garota, larga isso e vai lá depressa, né? Tu ficar pensando, ai não, já passaram anos. Vai, minha filha, corre, é pra você se reconciliar. Jesus está falando aqui, não sou eu não. Jesus está falando, acorda, minha filha, vai lá, se reconciliar. Vai, isso não é vergonha, isso aqui você tá obedecendo a voz de Deus. Se você tá achando, né, vou fazer isso, que vergonha. Não, você está obedecendo a voz de Deus. Jesus nos demonstra aqui que fazer as pazes com seu irmão é melhor do que qualquer oferta, qualquer uma. O tempo todo Jesus está nos orientando isso. O que ele fala? Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Jesus fala no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido. Já ouviu essa frase que você fala do Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoo quem me ofende. É muito forte, gente. Então ele vai te perdoar conforme tu perdoas. Então vai lá se você tem hoje alguém que você tá com ira, tá com ressentimento, vai lá se acertar de alguma forma. É esse o convite. É isso que ele quer. Aí a gente fala assim, ai, a lei antiga acho que era um pouco mais fácil, era mais fácil não matar. Eu até agora não matei ninguém. Mas se irá. Gente, mas é isso. Jesus quer que a gente saiba viver, que a gente saiba conviver, que a gente saiba. Então peça a Deus ajuda, orientação nesse sentido, para que te conduza a se reconciliar com alguém, com alguém que você esteja, né, hoje, nesse momento aí, com algum ressentimento. Então peça essa ajuda a Deus, peça essa ajuda a Jesus, que Ele vai te ajudar. E Jesus fala, não importa o quanto essa ação seja trabalhosa, ela tem que ser prioridade para você, porque Ele fala, reconcilia-te depressa. Não importa. Por que eu tô falando que essa ação seja trabalhosa? Porque lembra que eu falei que ir pro templo fazer oferta demandava muito esforço, né? Às vezes os templos eram distantes da casa de muitas pessoas. Então quando Jesus fala, larga a tua oferta e volta para você fazer o que você tem que fazer, então as pessoas têm que fazer um esforço de tipo assim, voltar todo aquele quilômetro, voltar para casa, ir lá na casa da pessoa, se reconciliar para depois voltar para o templo de novo e aí sim levar a sua oferta para que ela seja aceita. Então Jesus fala, não importa para mim o trabalho que você vai ter, que ninguém mandou vocês ficarem aí de briga. Não importa, o que importa para mim é que você leve isso como prioridade, se reconciliar e viver bem com seu irmão. Isso deve ser a nossa prioridade. Já estamos chegando no finzinho do nosso estudo e aqui só concluindo, né, com vocês. Então o que acontece se você não se reconciliar com seu irmão? Aí ele fala que você será, que pode ser que o seu próprio adversário, que o seu próprio irmão te entregue ao juiz e o juiz vai te entregar ao oficial que te encerrará na prisão. Ele está fazendo uma analogia, uma comparação, uma ilustração do que aconteceria no fim dos tempos, né? Ali no juízo final, já fala, né? No juízo final. Quem é o juiz? Deus. Ele vai te julgar conforme suas atitudes aqui na Terra. Te julgou, ele vai te entregar ao oficial e o oficial vai te levar para a prisão. Mas não é isso que a gente deseja, não é isso que a gente quer, né? A gente quer o reino dos céus, viver esse reino dos céus. Mas Jesus alerta tudo aqui. Jesus dá todo o passo a passo, gente. Aqui é um manual de vida. A Bíblia é um manual de vida. Seguir por isso aqui. Que, olha, já está meio caminho andado. E aí ele fala
que em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairá da prisão enquanto não pagares a última moeda. Então você vai ficar ali, enquanto você não se reconciliar, você vai ficar ali preso naquela prisão. É isso que você quer? Eu não quero. Eu não quero, eu tô sempre atualizando, meu Deus, não posso me irar aqui não. Gente, eu quero o reino dos céus, isso é o maior desejo da minha vida. Eu quero o reino dos céus. Então não fique preso a essas coisas desse mundo, a ira, que você tem que se reconciliar, ai, que vergonha, que isso. Para com isso, foca no reino dos céus e vai. Então concluímos esse vídeo com vários ensinamentos importantes e práticos para nossa vida. Já parou para pensar no que a gente aprendeu hoje? Falou sobre a ira, falou sobre reconciliação, gente, tudo muito prático, tudo muito dentro do nosso dia a dia. Jesus falou pra gente, sabe o quê? Resolva os seus BOs, não vá pro reino do céu cheio de BO não. Não quero gente com BO aqui. É isso que ele falou. Então, vamos se resolver, vamos colocar em prática isso que a gente aprendeu hoje. Anota aí como eu falei pra vocês, faz a anotação. Então, gente, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Curta, comenta, compartilha, me ajuda. Olha, estou muito feliz que a gente chegou a 39 seguidores. Falta pouquinho para eu bater a marca de 50 e conseguir fazer lives aqui. Vai ser tão bom para vocês, para mim, para todo mundo. Então, muito obrigada a quem está compartilhando, quem está enviando os vídeos. Tem os vídeos curtinhos aqui, os shots, se vocês quiserem botar na rede social de vocês. Então, assim, muito obrigada por toda a ajuda sempre, obrigada por estarem até aqui comigo, com Jesus, com Deus. Eu sempre oro para que o nosso querido professor Jesus Cristo, nosso mestre, esteja aqui nesse momento, e ele está. Acredita nisso. Então vamos fazer nossa oração? Vamos encerrar aqui o nosso estudo? Então, primeiro vamos fazer assim, senta confortavelmente onde você estiver, se ajeite. Relaxa os ombros, joga o ombro para trás, respira fundo. E vamos orar, vamos agradecer. Muito obrigada, ó Pai amado e querido, por este momento, por essas suas palavras, pelo que aprendemos hoje de tão importante e tão prático que o Senhor deixou para nós. Nos ajuda, Senhor, é o que te pedimos, para que a gente não se ire, Senhor. Nos ajuda, contenha as nossas emoções da ira. E se a gente, porventura, já se irou com alguém e ainda trazemos essa mágoa, esse ressentimento, isso ainda está na nossa vida, que isso seja quebrado agora, Pai. Que o Senhor dê coragem, que o Senhor dê palavra para a pessoa, para poder se reconciliar com seu irmão. Que o Senhor dê discernimento, clareza, para que essas pessoas se procurem, para que essa pessoa procure o seu irmão, se reconciliem, se perdoem. Senhor, que a pessoa compreenda, que essa compreensão, Senhor, chegue até a mente de quem está me ouvindo aqui agora, para que ela entenda o quão é importante para ti, essa reconciliação, esse perdão, e que ela consiga enxergar os benefícios que ela vai ter tanto nesta terra, mas muito além, benefícios que a gente vai ter no céu, com essa reconciliação, com esse perdão. Então, Senhor, que o Senhor ajude a cada um nesse vídeo que está aqui nesse momento da oração, para que possa se reconciliar, para que possa, Senhor, fazer esse teu mandamento que o Senhor pediu para que a gente cumprisse. Assim te pedimos, Senhor, a tua ajuda, o teu fortalecimento esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Amém. Aguardo você no próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai dar continuação a Mateus 5. Vamos estar estudando mais um pouquinho do que Jesus está falando pra gente sobre a lei. Então não perca, são ensinamentos preciosos em Mateus 5. Então aguardo você no próximo vídeo, tá bom? E que a paz de Deus preencha a sua casa. Que Deus te dê um dia abençoadíssimo hoje. A paz de Cristo, minha irmã, meu irmão, fiquem com Deus.